Cor Jesu bonitate et amore plenum. Cor Jesu virtutum omnium abyssus. Cor Jesus omni laude dignissimum. Miserere nobis. Salve Maria. Viva Cristo Rei. Dando continuidade ao vídeo anterior, pequena catequese sobre o modernismo, tão combatido pelos papas antes do Concílio Vaticano II, adentra a nossa igreja e promove muitas mudanças que, pelo passar do tempo, muitas pessoas não sabem. E a finalidade, então, dessa pequena catequese sobre o modernismo é justamente mostrar que o catolicismo não é isso que nós estamos assistindo nos templos que nos foram tomados. Aos domingos, as missas que se assiste não é aquela que foi codificada por São Pio V depois do Concílio de Trento. Mas então, dando continuidade, nesse momento nós vamos abordar as influências do modernismo dentro da parte visível do corpo místico de Cristo, a Igreja. Vamos ver as mudanças como pensam os modernistas, sobre a Bíblia, a religião, a Igreja, os dogmas, a fé e os sacramentos. É bom, se nós pudermos acompanhar, existe um livro que é a Catequese sobre o Modernismo, foi elaborado com base nos ensinamentos do Santo Padre, o Papa São Pio X. Então, é uma catequese elaborada, sobre o modernismo. E é sobre eles, então, que nós vamos, nesse nosso encontro, abordar. Farei menção à página a que se refere conforme o assunto que for abordado, para que quem puder adquirir, ou quem já o tenha, possa acompanhar, então, diretamente no livro do Catecismo sobre o Modernismo. Iniciando, então. As ações modernistas já eram sentidas dentro da Igreja, apontadas por Leão XIII e amplamente atacadas por São Pio X. Nem liturgia, nem sacramentos, e menos ainda os ritos foram deixados de lado pelos modernistas. Realmente, ao adentrarem na Igreja, se infiltrando, devagarzinho foram promovendo mudanças, E mesmo os papas anteriores a Leão XIII já haviam percebido que havia uma certa rebeldia pelos bispos e de alguns padres, ou seja, a maioria dos sacerdotes já vinham apresentando algumas mudanças de conduta, uma conduta um pouco estranha. Então, com base no catecismo sobre o modernismo, nós vamos elencar aqui os pensamentos e as ações modernistas, para que possamos compreender. Eu gostaria muito que a cada assunto que fosse abordado, eu queria que você que me ouve, que buscasse identificar isso na sua paróquia, ou nos vídeos que você vem assistindo, nos livros que você lê. É muito importante isso. Então, faça essa comparação. Então, vamos começar pela Bíblia. O que são os livros santos? Senão uma coleção de experiências que, como uma inspiração poética, ajuda o crente a manifestar oralmente ou por escrito a própria fé. Isso está lá na página 63 do Catecismo. Deus está dentro de nós e, agitados por Ele, inflamamos. Isso já está na página 64. Feitos por homens para outros homens, na página 65. Deve se sujeitar às leis da evolução, se não for coisa morta. Então aqui nós podemos perceber que a Bíblia, para eles, não passa de uma experiência pessoal. É como uma inspiração poética, não é mais do que isso. É só para ajudar o crente a manifestar, ou oralmente, ou por escrito, a sua fé. Já que Deus está dentro de nós, então é Ele que nos inflama. Ou seja, a Bíblia foi feita por homens para outros homens. Não é inspiração divina.
Não é Deus que inspirou o homem, mas sim o homem que se sentiu compelido a isso, né? Então, sendo assim, precisa estar em constante evolução, porque os sentimentos do homem vai se alterando com o tempo. A religião, segundo os modernistas, ela surge do sentimento. Eles afirmam que nossa santíssima religião, no homem Jesus Cristo, assim como em nós, é fruto inteiramente espontâneo da natureza. Isso está lá na página 34. Está obrigatoriamente sujeito à fé. Então, a religião, ela depende muito da fé. Não é uma coisa que Deus nos deixou, que o próprio Jesus Cristo nos ensinou. Não, mas é um fruto, né, que surge assim, de repente, na natureza, oriundo da natureza. Não é também uma inspiração de Deus. A igreja é fruto de uma necessidade para comunicar aos outros a fé, para se reunir em sociedade e continuar a propagar a fé. É uma parte da consciência coletiva, lá na página 65. A sua autoridade no passado foi um erro, página 66. A igreja deve se sujeitar ao modernismo sob o risco de ser destruída, página 67. Portanto, deve ser mutável. Logo, deve se sujeitar à evolução, página 76. Os modernistas vão tomá-las por dentro, página 79. Tudo nela precisa de ser reformado, página 111. Então, para os modernistas, a igreja não é o corpo místico de Cristo, que se compõe de duas grandes partes, a visível e a invisível. A visível é a peregrina, a invisível é daqueles que já alcançaram, né, deixaram a vida terrena. E aí nós vamos encontrar a parte padecente, a igreja padecente, é o purgatório, e a igreja triunfante, onde estão os anjos e os santos. Né? Então, para os modernistas, não é nada disso, é verdade. E por isso eles dizem que vão tomá-la por dentro. E realmente fizeram isso. A promessa que eles tinham feito, e que os papas, como eu disse, São Leão XIII e até os seus antecessores já tinham percebido, ela se consuma a partir do Concílio Vaticano II. Tudo nela precisa ser reformado. Os dogmas são meras imagens da verdade que devem se adaptar ao sentimento religioso. Página 38. É uma necessidade que o crente experimenta para tornar mais clara a sua consciência e a dos outros. Página 61. Cujas investigações teológicas têm por utilidade preparar dogmas futuros. Página 62. Logo, também precisa se sujeitar às leis da evolução. Página 73. Então perceba que os dogmas não são mais do que imagens, né? Que precisam se adaptar ao sentimento religioso. Quando que nós, ao compreendermos o que são os dogmas, né, são verdades da fé, são pontos básicos que nem cabe uma discussão, porque é tão óbvio, foi tão bem definido, com tanta coerência, com tanta clareza, que são pontos de partidas. Os dogmas precisam ser conhecidos, como infelizmente a imensa maioria dos atuais católicos não conhecem, então eles sofrem mudanças facilmente por esses modernistas, né? Você percebe que foi dito que esses dogmas, a maior utilidade deles é preparar dogmas futuros, ou seja, vão surgir novos dogmas, né? Claro que acalentando o sonho desses modernistas, colocando cada vez mais o homem no centro e não mais Deus. Então, precisa se sujeitar às leis da evolução. A fé. Uma vez posta a lei da evolução, eis que a forma primitiva foi rudimentar, indistintamente comum a todos os homens, porque se originou da própria natureza e vida do homem. Página 74.
Desta feita, querem que tudo o que Cristo tenha dito, fora do alcance comum, tiram da história e transportam para a fé. Todas as alegorias que se encontram em seu discurso, página 74. Deduz-se daí que se apoderam da pessoa de Cristo, lhe atribuem tudo e somente o que eles, modernistas, fariam nas mesmas circunstâncias, página 86. Sobre o culto da fé, clamam que deve diminuir as devoções externas e proibir que aumentem. Então veja que a fé é algo que deve estar sob controle, né? Ela tem que estar sempre se atualizando, ela é comum, ela foi muito primitiva lá no início, e indistintamente para todos os homens. E não, ela tem que ser personalizada, é isso que eles querem dizer, né? Cada homem vai ter a sua fé e por aí tudo bem. Então, o que eles querem é se apropriar de tudo que Cristo tenha nos dito, tenha nos ensinado, né? Se eles não conseguem entender, então eles tiram da história e transportam para a fé. Simples, não precisa compreender. Diferentemente do crente que tem uma fé que quando ele não compreende, ele aceita. Aceita e pratica. Não, aqui não. Eles levam lá para o lado da fé, se aceitou, tudo bem. Se você não aceitou, ótimo. Tem a sua fé personalizada. Então eles também querem a mudança sobre o culto da fé, né? Eles dizem que chega de devoções, nada de devoções externas. E eles querem proibir que essas devoções aumentem, ou seja, a tendência é que com o tempo essas devoções sejam meramente internas e personalizadas. Vou dar como um exemplo uma vivência pessoal minha. No ano de 2013, eu fazia parte da Pastoral da Criança. E numa reunião, quando foi pedido para rezar a Ave Maria, né? Eu pedi para rezar a Ave Maria para nós começarmos, uma freira se levantou e eu fiquei pasmo com o que ela disse. Ela disse que nós não deveríamos rezar a Ave Maria, que a Virgem Maria era melhor cultuada no nosso íntimo, nos nossos corações, que não precisava externar. E que poderia haver alguém ali que não crê na Virgem Maria e poderia se sentir ofendido. Então, não, a Virgem Maria se sentiria, a Virgem Maria se sentiria melhor se nós a cultuássemos apenas em nossos corações. Aquilo me deixou muito assustado e começou ali a abrir os meus olhos. Mas, infelizmente, ainda levei muito tempo para entender tudo aquilo que estava acontecendo. Os sacramentos é algo de sensível, dado à religião em sua necessidade de propagação, o que seria muito difícil sem este algo sensível e santificante. Página 62. Pois os consideram apenas como meros símbolos ou sinais não destituídos de eficácia. Eficácia esta obtida por meio de certas palavras que muito impressionam os ânimos, donde se deduz que para eles os sacramentos foram instituídos somente para nutrir a fé. Página 63. Portanto, assim como a fé e tudo o mais, devem se sujeitar às leis da evolução. Logo, primitivamente eram rudimentares. Página 75. Então veja que para eles o sacramento, né, ele é muito útil para propagar a fé, serve só para a religião. E que seria muito difícil sem elas, né? Sem esse algo sensível e que pode santificar. Eles dizem que são meros símbolos que têm lá sua eficácia, mas essa eficácia só é obtida por meio de certas palavras, que muito impressionam os ânimos, ou seja, eles têm que usar palavras que impressionem as pessoas na hora de ministrar o sacramento. Porque para eles o sacramento foi instituído somente para alimentar a fé. Então precisa ser atualizado, né? Por isso que eles vêm mudando os ritos, as palavras, né? Todo sacramento ele depende da matéria, ele depende também do elemento e do ministrante, né? Da fé do ministrante. Como isso está sendo mudado, ela procura às vezes usar palavras que agradem as pessoas, mais as pessoas. E que os sacramentos lá no início, eles eram muito primitivos e muito rudimentares. Por isso precisam sofrer mudanças, alterações, se adequar ao gosto do homem moderno. Concluímos aqui a segunda parte
desta pequena catequese sobre o modernismo, baseado no catecismo do modernismo, né, de São Pio X. No nosso próximo encontro, nós vamos falar um pouco mais, entrando um pouco nos sacramentos e como que isso afetou a Igreja, né? Eu vos falei, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.